Então a Bíblia serve como manual para quem? Para quem crê, né? Mas quem crê é uma minoria. Então é o seguinte, é uma questão de fé, não é uma questão de demonstrar que está com o melhor livro do mundo. Hoje eu quero responder um questionamento que uma pessoa me fez, que é o seguinte: ele estava me dizendo que a Bíblia é um manual da vida. Então diz que Deus deixou aqui para nós a Bíblia como um manual para a gente seguir, para a gente se salvar. Diz que a salvação é só seguir a Bíblia que a gente chega na salvação. Então hoje eu quero ver aqui com um estudo aqui mais detalhado para saber se realmente dá para a Bíblia ser considerada como um manual. Então vamos começar pelo seguinte: a Bíblia é um livro muito antigo, mas não é o livro mais antigo da humanidade. Embora muitos teólogos digam que é o livro mais antigo, mas não é verdade. Por quê? O texto da Bíblia mais antigo que nós temos é de aproximadamente o ano 1971 a.C. Tá? Quando escreveram a Bíblia, outros livros já tinham sido escritos e eles estão até hoje. Um exemplo deles é o Código de Hammurabi, que foi escrito no ano 1750 a.C. na Mesopotâmia, e ele está hoje lá disponível, né? Pode ser consultado lá em Londres. Então existiam textos anteriores sim à Bíblia, muito anteriores pelo jeito. Esse é só um exemplo. Existe outro, né? O Upanishad e assim por diante, mas só para a gente ter uma ideia que a Bíblia não é o livro mais antigo. Ele é aí de aproximadamente o ano 970 a.C. para cá. Entretanto, é um livro que tem uma longa trajetória, de aproximadamente 1600 anos que levou para ser escrito esse livro. Ou seja, desse período até a época próxima à época de Cristo ali, a gente chama de Antigo Testamento. Aí tem uns textos que escreveram no meio ali e que influenciaram o Novo Testamento, são os textos intertestamentários, entre os testamentos, o Antigo e o Novo. E depois tem o Novo Testamento, que foi escrito, por óbvio, depois de Cristo. Só que depois que concluiu o cânone, aí pelo ano 144, 145 depois de Cristo, ainda a comunidade, né, continuou produzindo textos e esses textos ainda continuaram sendo inseridos na Bíblia. Então os últimos testemunhos que nós temos de escrito da Bíblia é do século VIII, o mais tardar século IX, certo? Então veja só, 10 séculos antes de Cristo até o século VIII, século IX depois de Cristo. Por isso a gente tira uma média aí de aproximadamente 1600 anos para escrever a Bíblia, certo? Sendo assim, ela é testemunho de um determinado povo, ou de 2 ou 3 povos, no caso aí o povo hebreu no Antigo Testamento. Depois nós temos aí a interferência dos gregos que influenciaram o Novo Testamento, e depois nós temos interferência de povos posteriores. Então ela é testemunho desses povos, ela não é de toda a humanidade, ela é só desses povos aí. E nós somos herdeiros desses povos. Logo, o que nós temos de Bíblia, de verdade, critério e tudo mais, no Ocidente, nós temos uma relação com essa trajetória histórica. Agora vamos lá estudar aqui por que talvez a Bíblia não possa ser considerada um manual para a humanidade. Por quê? A humanidade é muito anterior a isso, né? Só para a gente ter uma noção, a escrita, ela começou aí aproximadamente 5.000 anos atrás. Então, quando começaram a escrever a Bíblia, já tinha escrita há muito tempo, conforme eu acabo de dizer, com relação aos livros. E tendo escritas, isso não significa que são escrituras sagradas, etc. A Bíblia é considerada escritura sagrada por esse povo que acabou, vamos dizer assim, participando desse processo todinho. Mas será que ela serve como testemunho, como manual para toda a humanidade? É claro que não, né? Porque ela é específica desse povo. E além disso, esse povo que viveu na história anteriormente a esse período, morreu todo mundo sem ficar sabendo de Bíblia, né? Sem ficar sabendo de palavras de Deus, nem nada. Então, ela não é suficiente para a salvação de todo aquele povo.
Então, em poucas palavras, a gente poderia dizer que se a gente fosse considerar a Bíblia como um manual para salvação da humanidade, a gente ia ter que considerar todo esse povo que viveu antes da escrita da Bíblia como não pertencente à humanidade, o que seria uma crueldade muito grande, né? A gente renegar os nossos antepassados todos, né? A gente hoje na arqueologia, na antropologia, nós temos aí o conhecimento de que o ser humano aí pelo anos, aproximadamente, né, 140 mil anos atrás, nós já temos a presença do Homo sapiens. Esse Homo sapiens já tem uma comunicação, ou pelo menos rudimentar, já tem uma interação entre si, já tem a noção de valor, né? Tudo isso já está lá nesse homem. E se ele não integrava então a Bíblia e tudo mais, então ele acabou sendo prejudicado por esse processo todo, né? Aí depois nós temos o processo civilizatório, quer dizer, como é que realmente começou a civilização? Foi aproximadamente 10 mil anos atrás. Ele é muito anterior à própria escrita. 5 mil anos aproximadamente antes da escrita começou o processo civilizatório. Quando começam os primeiros seres humanos viverem de forma mais sedentária, começaram então começou a agricultura, começou a interação de grupos, etc. Tudo isso foi muito antes da escrita, certo? E todo esse pessoal aí não está contemplado na Bíblia. Então a Bíblia, ela não pode ser um manual de salvação para a humanidade, porque ela não abarca essas pessoas. Ela simplesmente deixa essas pessoas, ignora como se elas não existissem. Bom, mas daí você pode pensar, isso é uma linha do tempo, né? Não, vamos pensar então agora no contexto da humanidade. Hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões e 850 milhões de pessoas na Terra, né? Desses apenas um terço é cristão, é judeu, né? Somando cristão, judeu, muçulmano, que são os pessoal que veio da tradição abraâmica, nós temos 2/3 desse povo aí, é muita gente, certo? Muita gente, mas não é toda a humanidade. Então, a Bíblia não pode ser, talvez, um manual, porque ela se volta para judeus, para cristãos e para maometanos em geral. Os demais, chineses, que são a maioria, né? Indianos, todo esse povo aí, russo, né? O pessoal da Rússia lá, nem todo mundo é cristão, né? Tudo isso está fora da tradição bíblica. Além disso, ela deixa por fora indígenas, né? Esse povo todo lá da Oceania que já vivia quando os ingleses chegaram lá no século XVIII, né? Todo esse pessoal que lá existia está tudo excluído da Bíblia. Então a Bíblia serve como manual para quem? Para quem crê, né? Mas quem crê é uma minoria. Então é o seguinte, é uma questão de fé, não é uma questão de demonstrar que está com o melhor livro do mundo. Muito bem, vamos a um outro ponto aqui, que talvez seja interessante. As pessoas batem na Bíblia, né, e dizem que está ali a verdade, né? Mas qual verdade? A verdade de um segmento, não a verdade universal. Está ali um entendimento do judeu, do grego, do cristão e assim por diante. Então, essa colocação de que a Bíblia é um manual de salvação, ela carece de contextualização. E é por isso que eu não adoto a Bíblia como manual de fé e obra e conduta, nada disso. Porque ela está limitada a um determinado contexto, a um determinado momento histórico, a um determinado povo, né? E ela diz respeito a esses valores que esses povos tinham. Valores esses que muitas das vezes estão já ultrapassados. E aí entra um processo de ter que fazer a interpretação da Bíblia. E a interpretação da Bíblia é feita de acordo com o interesse de cada um, né? Principalmente depois da Reforma Protestante, que aliás é o assunto que eu vou falar no próximo vídeo.